Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente, aula do dia 15 de junho de 2020. Na aula passada, nós falamos sobre a importantíssima distinção entre bens móveis e imóveis, né? Hoje nós seguimos, mas no estilo ping-pong, tá? A gente vai falar sobre o resto da classificação dos bens tomados em si mesmos. E eu gostaria de frisar aqui que no nosso roteiro a gente encerrou, né, como eu já disse, em bens móveis e imóveis, e agora a gente vai tomar como roteiro para seguir a análise dos bens tomados em si mesmos o Código Civil. Tá? Bom, mas antes de entrar no Código Civil, só lembrar que tem uma classificação que não está no Código, é doutrinária e é aceita universalmente, que é a classificação dos bens em bens materiais e imateriais, também chamados de bens corpóreos, os materiais, e de incorpóreos, os imateriais. E o conceito é muito simples, né? Os bens corpóreos são aqueles que podem ser apreendidos pelos sentidos, todos, visão, tato, principalmente visão e tato, né? Então a gente vê o seguinte, quando eu pergunto, energia elétrica é um bem móvel ou imóvel? Aí muitos podem falar, desculpem, é um bem móvel, já vimos isso na última aula, perdão, a pergunta foi errada. É um bem corpóreo ou incorpóreo? Aí muitos vão falar, incorpóreo, não tem um corpo, né? Mas é um bem corpóreo ou material. Aí você vai falar, como assim, Rogério? É que a energia ela pode ser apreendida pelo sentido, né? As pessoas levam um choque, né, elétrico, né, quando descuidadamente elas tocam em algum equipamento, né, que produz energia. Então vejam, é um bem que pode ser apreendido pelo sentido, portanto é um bem material. Bom, visto isso, vamos aqui tratar dos bens fungíveis e dos bens consumíveis. E volto a dizer, essa aula aqui ela é bem ping-pong, é papum, né? Então vamos lá. O artigo 85, né, ele diz o quê? Ele diz que são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Estes são os bens fungíveis. Tá? Então, vejam só. Esta caneta é um bem fungível, porque ela é um bem móvel que pode ser trocado por outra caneta da mesma natureza. Tá? Então, mesma espécie, qualidade e quantidade. Tá? Então, isto é um bem fungível. Gente, e os bens fungíveis vocês vão usar para muitas coisas. Inclusive em obrigações, daqui a 2 semestres, vocês vão estudar que existem obrigações fungíveis e infungíveis. Obrigações fungíveis são aquelas cuja prestação ela pode ser adimplida na obrigação de fazer, por exemplo, um serviço que eu contrato. Esta obrigação ela pode ser uma obrigação de fazer fungível, quando ela pode ser prestada por qualquer outra pessoa, desde que respeitada a mesma qualidade, né, a mesma natureza da obrigação. E infungível é aquela obrigação de fazer que só pode ser prestada pelo devedor. O sujeito ele é fã incondicional de Roberto Carlos. O maior sonho da vida dele ficou bilionário, é contratar Roberto Carlos para um show. Gente, só serve Roberto Carlos. Se um dia o Roberto Carlos não puder dar o show porque se sentiu indisposto, para ele não serve, não vai ter o mesmo significado que o show seja dado, sei lá, por outro cantor da Jovem Guarda. Entendem isso? Esta obrigação é uma obrigação de fazer infungível. Mas não só as obrigações de fazer elas são fungíveis ou infungíveis. Nós temos os bens em si, fungíveis e infungíveis. Esta caneta é um bem fungível.
porque ela pode ser trocada por outra. Né? Uma cadeira, uma mesa são bens que costumam ser fungíveis. Agora, vejam que a análise tem que ser feita caso a caso, porque determinados bens que nós imaginamos ser fungíveis, eles podem se infungibilizar por determinados acontecimentos. Por exemplo, um maior professor vivo europeu de direito civil vem dar uma palestra no CEUB, e aí ele se senta numa determinada, ele se senta numa cadeira, tá, específica, né, e de lá ele dá aula. Beleza. E aí, numa espécie de homenagem, aquilo vai para um acervo do CEUB, né, tira-se a foto dele dando a aula, coloca-se uma plaquetinha na cadeira, falou: desta cadeira o professor fulano de tal deu uma brilhante aula no CEUB no ano de 2020, onde ele esclareceu ao mundo uma nova teoria sobre o direito civil. Pronto. Vejam que a cadeira, por si só, ela seria um bem fungível, mas aquela circunstância infungibiliza o bem. Bom, então eu dizia, aquela cadeira onde aquele sujeito se sentou, aquele professor famoso, ela acaba se infungibilizando. Então nós temos esse fenômeno. Por exemplo, uma caneta Bic, ela pode ser uma caneta Bic só, né? Mas se foi a caneta Bic usada para assinar uma lei importantíssima para determinado segmento, e ela é guardada, né, ela se infungibiliza, ela passa a ter um valor ali agregado a ela que a torna única. Não adianta substituí-la, percebem? Então a ideia do fungível e do infungível é que o fungível pode ser substituído. O infungível não, o infungível tem características únicas e não pode ser substituído. Então, a depender da relação jurídica, eu vou depreender o interesse das partes, né? Se eles estão tratando determinado bem como fungível ou infungível. Por exemplo, eu posso ter um boi que seja um boi campeão de várias exposições, etc. Né? Mas aí um açougue compra aquele boi para abate. Né? E aí ele vai pagar pelo quilo, né, de carne que aquele boi tem. Ele não vai pagar pelos prêmios que aquele boi tem. Então ali eu estou considerando aquele boi como um bem fungível. Agora, se for um criador preocupado com reprodução bovina, né, e aquele boi é uma espécie maravilhoso, né, para reprodução, ele vai pagar muito mais. Aquele boi é único, aquele boi ali é um bem infungível. Tá certo? Então, vai depender muito da relação jurídica em que eu estou inserido para eu pesquisar se naquela relação eu estou tratando um bem como fungível ou infungível. E a outra questão é sobre porque a lei fala que fungível é o bem móvel. É a lei que diz. Há autores que dizem que este conceito pode ser estendido a imóveis. Só que aqui há um pouco também de dificuldade para isso, porque cada imóvel tem uma matrícula específica no cartório de registro de imóveis, tá? Mas Pontes de Miranda, por exemplo, ele admite a utilização de bens imóveis como fungíveis ou infungíveis, tá? Mas a lei, em princípio, ela reserva o conceito de fungibilidade, de bem fungível, apenas para bens móveis, tá? A depender do caso, talvez dê para a gente flexibilizar e enxergar determinados imóveis também como bens fungíveis. Pensem só, eu estou comprando um lote vazio numa determinada rua, né? Os lotes de quina, né? de esquina, já foram comprados, existem 2 lotes, que só sobraram 2 lotes bem no meio da rua, né? O lote 10 e o lote 11. Né? Me parece aqui que não faz muita diferença ser o 10 ou o 11. Tá? O preço é o mesmo, tudo é igual, o tamanho é o mesmo, tudo é igual. Tá? Então, nesse caso, talvez aí dê para a gente considerar esses 2 lotes como fungíveis, embora a lei ela restrinja o conceito de fungibilidade apenas para bens móveis. Tá? Seguindo, consumíveis. Né? São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância,
sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, gente, aqui ele está falando de primeiro uso. Se o primeiro uso implicar destruição ou alienação, o bem é consumível. Então, agora tem uma questão interessante. Essa televisão na loja que me vendeu, ela é um bem consumível, porque o primeiro uso dela é para alienação. Agora, na minha casa, ela é um bem inconsumível, porque eu uso e uso e uso e uso. Tá? Alimentos são bens consumíveis, por exemplo, né? Porque o primeiro uso implicará destruição do objeto. Tá? Outra classificação, bens divisíveis e indivisíveis. Tá? Artigo 87. O artigo 87 nos diz: bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Gente, olha só. Primeiro que o conceito de divisibilidade, ele parte de uma ideia natural, né? Que pode ser fracionado. Então, se eu tenho 1 quilo de arroz, né, isso é um bem divisível, porque eu posso muito bem separar isso em meio quilo de cada lado, né, somando os 2 meios quilos vai dar 1 quilo, né, sem que isso afete a substância do objeto que foi separado. Isso é um bem o quê? Divisível. Certo? Agora, um cavalo é um bem divisível ou indivisível? Aí você vai falar, professor, eu posso guilhotinar esse cavalo cortando ele em 2 pedaços. Pode, né? Muito cruel, mas pode. Né? Só que, porque o cavalo ele é indivisível, embora do ponto de vista naturalístico você possa serrar, né? De forma abjeta, né? De forma cruel, este animal. Porque ele não será aí... ele não terá aí o mesmo valor que ele teria. O valor para o cavalo, que é um animal de criação, de lazer, de tração, que a gente usa aqui no Brasil, ele se justifica só enquanto o animal estiver inteiro. Não se você praticar esse desatino, esta crueldade com o animal. Se você assim fizer, ele perde completamente o valor dele. Então vejam aqui, bem divisível são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor. É o que vai acontecer com o animal que for dividido assim. Agora, carne. A carne costuma ser um bem divisível. Então, há lugares que falar de boi fica mais fácil, né? Se você falar da carne bovina, quantos quilos de carne, este bem costuma ser um bem divisível. Ok? Então, uma moto. Eu posso dividir a moto em pedaços. Posso, mas o que adianta dividir uma moto em pedaços? Isso vai diminuir substancialmente o valor desta moto. Tá? Isso não faz sentido. Tá? Então, bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável do seu valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Tá? Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Então, gente, olha, um lote costuma ser divisível. Só que os municípios, eles chegam e falam assim, ó, naquele bairro, o tamanho mínimo do lote é de 20 mil metros quadrados, porque é um bairro que só admite mansões. Tá? A gente não quer adensar a população naquele bairro porque fica perto de uma área de relevância ecológica e a gente tem que começar a diminuir o impacto urbanístico naquele bairro para que aí comece a zona de proteção ecológica que a gente tem próximo. Tá? Então, não vai ser bom para o meio ambiente eu pegar e colocar 1000 lotes de 200 metros quadrados, porque vai aumentar muito, vai adensar muito a população, isso vai trazer um impacto ambiental muito grande. Por outro lado, se eu deixar aquele local reservado para mansões com 20 mil metros quadrados, eu vou ter poucas pessoas morando lá e, portanto, o impacto vai ser menor. Aí o sujeito fala, ó, então o tamanho mínimo do lote é 20 mil metros quadrados. Gente, eu
fisicamente, eu teria como dividir esses lotes? Teria. Colocaria uma cerquinha dentro deles e dividiria. Então, esse bem seria um bem naturalmente divisível, mas a lei municipal proibiu essa divisão. Então, este bem, ele é divisível ou indivisível, Rogério? É indivisível. E é indivisível por quê? Ele é indivisível por força de lei. Tá? E às vezes o próprio contrato também torna um bem indivisível. 3 irmãos herdaram a fazenda. Eles podem mover as suas ações divisórias e cada um ficar com 1/3, né? Criar uma nova fazenda com 1/3 da fazenda originária. Né? Mas eles podem também fazer um contrato e falar assim, ó, o grande barato dessa fazenda é ela ser uma só e ela ficar produzindo como uma unidade agrícola só. Então vamos fazer um contrato aqui em que estabelecemos a indivisibilidade dessa fazenda por 2 anos, por exemplo. Pode? Pode. Tá certo? Então aí ela é divisível por natureza, ela é divisível por lei, que a lei não vê problema em dividir essa fazenda, mas ela é indivisível pela vontade das partes. Então o bem ele pode ser indivisível por qualquer um desses motivos. Ou ele pode ser indivisível por natureza, ou ele pode ser indivisível por lei, ou ele pode ser indivisível por vontade das partes. Ok? Bens singulares e bens coletivos. Gente, singulares são os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independentemente dos demais. Por exemplo, se eu falar num boi só, este bem é um bem singular. Agora, se eu falar no rebanho, este bem é um bem coletivo. Tá certo? Eu posso tanto vender um boi, como eu posso vender o meu rebanho. Nenhum problema. Tá? Então, olha só. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. O rebanho ele é uma universalidade de fato. Todos aqueles... A gente lembra da escola, quando a gente tinha 7, 8, 9 anos, a gente estudava substantivo singular... Não, desculpa. O substantivo coletivo. Né? O simples e o coletivo. E o substantivo coletivo, a gente acabava falando assim, qual o coletivo de veículos? A frota. Né? Uma frota de veículos. Tá. Se a gente lembrar daquela matériazinha que a gente estudou lá em português, a gente pode aplicar aqui ao direito. O substantivo simples, ele vai ser o bem singular. O coletivo vai ser o bem coletivo, ou a universalidade de fato. Então, esquadrilha de aviões. Então, eu posso ter uma relação jurídica que vai incidir sobre um avião apenas, ou eu posso ter um negócio jurídico que vai incidir sobre uma esquadrilha. Tá certo, gente? Então, a grande vantagem da universalidade é simplificar negócios jurídicos. Eu não preciso fazer a venda um por um. Tá? Eu não preciso fazer 1000 contratos. Eu posso fazer um contrato só tratando da venda de todos os bois. Tá certo? Isso facilita o tráfego jurídico. Tá? Então, constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Agora, a universalidade ela não é só de fato. Né? Porque, qual é a questão da universalidade de fato? É que são vários bens singulares que têm uma destinação unitária. Por exemplo, uma biblioteca. Conjunto de livros, mas a destinação desse conjunto de livros é unitária. Rebanho, né, da fazenda. É um conjunto de bens singulares, mas a destinação é unitária. Então existe no mundo real uma destinação que liga todos aqueles bens singulares a uma finalidade única. Por isso eu falo de rebanho, por isso eu falo de frota, por isso eu falo de esquadrilha, por isso eu falo de biblioteca. Tá? São bens coletivos, mas chamados universalidades de fato. Mas nós temos as universalidades de direito, que são bens coletivos que, embora não exista uma destinação unitária para todos, nenhuma uniformidade entre os bens que o compõem, a lei estabelece um destino unitário para eles, que é o que está aqui no parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser,
está no artigo 91. O parágrafo único explica aquilo que eu já tinha explicado, que os bens que formam universalidade de fato podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Eu posso vender só o boi, eu posso vender o rebanho. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Então eu pego um conjunto de bens absolutamente distintos entre si, mas eu, por lei, estabeleço um vínculo unitário entre eles. Não é um vínculo no mundo real, é um vínculo de direito, por alguma finalidade jurídica. Exemplo, a lei diz que todas as pessoas têm patrimônio. O que é o patrimônio? É o conjunto de bens, por mais distintos, bens, valores, tudo, que integram e que têm apreciação econômica, que estão vinculados à pessoa. Esse é o patrimônio dela. O patrimônio ele pode ser um patrimônio, normalmente a gente fala do patrimônio envolvendo tudo, que tem caráter econômico que está vinculado a mim. Por exemplo, bens, mas dívidas também, certo? Tudo isso integra meu patrimônio líquido, esta diferença entre bens entre créditos e débitos, entre bens e dívidas que eu tenho. Esse é meu patrimônio líquido, tá? Mas na realidade o patrimônio ele envolve tudo. Ele envolve todas as relações de caráter econômico das quais eu seja parte, elas integram o meu patrimônio, tá? E aí nós temos uma outra discussão são as teorias do patrimônio, né? Teoria subjetiva e teoria objetiva do patrimônio, né? A teoria subjetiva ela diz que cada ser humano tem um patrimônio e um patrimônio só, né? Que é a teoria clássica do patrimônio. Já que meu patrimônio é tudo que engloba, né? Que está envolvido na minha história, né? Onde todas as relações econômicas das quais eu faço parte, elas geram o meu patrimônio. O patrimônio ele é só um. Então, para cada pessoa, um patrimônio, e onde tem patrimônio, tem uma pessoa. Pronto. Por menor que seja, toda pessoa terá um patrimônio. A roupa do corpo, se o patrimônio dela se resumir à roupa do corpo, aquele é o patrimônio dela. Ok? Mas, enfim. Então, existem pessoas com patrimônio gigantesco, existem pessoas com patrimônio menor. Só que alguns autores falam que a teoria do patrimônio ela não é apenas uma teoria subjetiva, porque nós podemos criar o que nós chamamos de patrimônio de afetação. O que é patrimônio de afetação? Você, pessoa, tem um patrimônio geral, mas você tem patrimônios destacados que têm finalidades específicas. Exemplo disso, uma construtora. Uma construtora ela tem o patrimônio todo dela, mas determinados empreendimentos que ela faz, por lei, são chamados de patrimônio de afetação, ou seja, as dívidas da construtora não podem afetar esses empreendimentos porque existem terceiros pagando por eles e que têm justa expectativa em receber seus apartamentos. Tá? Aí se cria um chamado patrimônio de afetação em que aqueles bens daquela obra só respondem por dívidas daquela obra, não respondem por outras dívidas da construtora. O Orlando Gomes ele diz que é possível criar um patrimônio de afetação por lei dentro de um patrimônio global que a pessoa tenha e que, portanto, a teoria subjetiva está ultrapassada. Me parece que ele tem razão, porque hoje, na lei de incorporações, né, a gente fala sobre empreendimentos imobiliários e sobre a constituição de patrimônios de afetação para esses empreendimentos. Ok, minha gente? Bom, agora, além do patrimônio, nós temos outras universalidades de direito? Nós temos o espólio. O espólio também ele é uma universalidade de direito. O sujeito morre, aquilo que era patrimônio do sujeito vira seu espólio. Tá? E o espólio ainda tem uma outra coisa interessante. Os bens que integram o espólio, né, eles se transformam, eles criam um bem indivisível. O espólio é indivisível. E o que é que divide o espólio? A partilha, que é um procedimento previsto em lei. Mas normalmente o espólio ele é indivisível. Só acaba essa indivisibilidade quando é feita na forma da lei a partilha. Então nós temos duas universalidades de direito importantíssimas que vocês têm que conhecer.
o patrimônio e o espólio. Tá? E dito isto, nós concluímos a questão dos bens tomados em si mesmos. Vamos passar para os bens reciprocamente considerados, e aqui nós temos um roteiro, né, que fala deles. Né? É o roteiro número 9, é o último deles. Tá? Bom, vamos lá. Gente, os bens reciprocamente considerados. O nosso artigo 92, ele é a chave para a compreensão do que seria esta classificação. Ele diz que principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Então, quando eu vou falar de bens reciprocamente considerados, eu sempre vou comparar um bem a outro. Né? Essa televisão em meu apartamento, né? Qual seria o bem principal, qual seria o bem acessório? Obviamente, nessa comparação, né, o que existe sobre si, ao comparar os dois, é o apartamento. O que supõe a existência do principal é a televisão. Tá? Agora, se eu estiver comparando a televisão aquele suporte, né, de plástico, aquele pé de plástico, para eu colocar uma televisão numa mesa, aquele pé encaixa e desencaixa na parte inferior da televisão. Né? Quando eu comparo a televisão àquele pezinho de plástico dela, qual que existe sobre si e qual que supõe a existência do outro? Aí vocês vão dizer, não, só a televisão existe sobre si. Nesta comparação, a televisão existe sobre si e o pezinho ele supõe a existência da televisão. Né? E assim vai, minha gente. Assim nós podemos brincar com diversos bens, mas sempre tomando esses bens 2 a 2, 3 a 3, e assim vai. Entende? Então, a questão do bem reciprocamente considerado quando, para classificar, eu não olho apenas para o bem, mas eu olho para o bem comparando-o a outro que me foi dito. Né? Então, sempre alguém vai me perguntar qual é o principal ou qual é o acessório, mas vai ter que me dizer a principal e acessório em relação a quais bens. Né? Quais são os bens que, tomados 2 a 2, eu vou ter que te responder se são principais ou acessórios. Ok? Bom, seguindo. Qual a principal implicação de se classificar um bem como principal ou acessório? Gente, a resposta remonta ao brocardo jurídico accessorium sequitur sum principale, ou seja, o acessório segue a sorte do principal. Esta regra é uma regra, né? Mas ela tem exceções? Tem. Né? Nem sempre o acessório vai seguir a sorte do principal. Tá? Então, por exemplo, as pertenças, que a gente vai estudar o que são, elas são uma espécie de bens acessórios, mas não necessariamente elas vão seguir a sorte do principal. E aí, isto vem a calhar, porque tem gente que quando... Vocês vão ver, muita gente formada, quando se perguntar assim, vem cá, me responde um negócio. O que é bem principal, o que é acessório? Aí ele vai falar assim, o acessório é o bem que segue a sorte do principal. Aí eu vou dizer para vocês que esta resposta está parcialmente correta. Por quê? Porque seguir a sorte do principal é uma consequência de ser acessório. E não é uma consequência que vai acontecer em 100% dos casos dos bens acessórios. Então, eu não posso definir acessório pela sua consequência. Tá? Eu tenho que definir acessório pela razão de ser do instituto. Então, acessório é aquele bem que, quando comparado a outro, ele supõe a existência deste outro. Este é o conceito. Seguir a sorte do chamado bem principal é apenas uma consequência que existe para a maior parte dos bens acessórios. Não se esqueçam disso. Tá? Bom, seguindo. Essa regra que o acessório segue a sorte do principal é a chamada regra da gravitação jurídica. Então é de se notar que, não raro, ao se indagar sobre os conceitos de bens acessórios, juristas menos avisados afirmem que são aqueles que seguem a sorte do principal,
o que nós já vimos, mas este não é o conceito, como eu já ponderei com vocês. Tá? Vamos aqui seguir para as espécies de acessórios. A primeira espécie de acessório, como eu já tinha pontuado com vocês, são as pertenças, né? E o que seriam as pertenças? Elas estão aqui no nosso artigo 93, que diz o quê? São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinem de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro bem. Então, as pertenças são aqueles bens que, não sendo bens principais, são aqueles bens que, não integrando outros bens, se destinam de forma duradoura ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outros bens. Isso é importante, gente, porque se eu pego, por exemplo, deixa eu colocar bem aqui, essa pontinha aqui dessa caneta, ó, essa pontinha aqui da caneta, ela integra a estrutura interna da própria caneta? A resposta é sim, ela integra. Então ela não é uma pertença. O que faz parte do objeto não é pertença. Tá certo, gente? O que é a pertença, então, essa pontinha aqui da caneta, né, a pontinha da caneta, ela não é uma pertença, ela é uma parte integrante. Mas a tampa da caneta, ela não integra a estrutura interna da caneta, mas ela se destina de forma duradoura ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento da caneta. Portanto, a tampa da caneta é uma pertença. Os móveis da casa são pertenças, a parede da casa é uma parte integrante. Tá? Então, vocês podem ir brincando com isso também. Tá? Vamos lá. Convém sejam extremadas as pertenças das partes integrantes. Essa parte do roteiro é importantíssima, ela traz algumas dicas para isso. Partes integrantes, como se pode deduzir da própria nomenclatura, participam da estrutura interna do bem. Não se pode imaginar a coisa sem as partes que a integram. Seria assim concebível um automóvel sem as suas rodas e pneus? Não, não seria. Então as rodas e pneus do automóvel, eles integram a própria estrutura interna do automóvel. Ele faz parte do que eu enxergo como um automóvel. Tá? A parede, ela faz parte da casa. A ponta da caneta faz parte da caneta. Essa estrutura plástica, ela é a própria caneta. Tudo isso é o que eu chamo de parte integrante. As folhas do vade-mecum são partes integrantes do vade-mecum. Agora, aquela capinha plástica que eu posso tirar e colocar quando eu quiser, ela não integra a estrutura interna do vade-mecum, logo ela é uma pertença. Tá? Então vamos lá. É possível imaginar um carro sem suas rodas e pneus? É claro que não. Por outro lado, podemos imaginar o mesmo veículo sem um aparelho de som nele instalado posteriormente à compra? Sim. Então, as rodas e pneus seriam partes integrantes, ao passo que o aparelho de som instalado seria uma pertença. Cabe frisar ainda que doutrinariamente se tem feito, isso também é legal, a distinção entre partes integrantes essenciais e não essenciais, coisa que a gente extrai do Código Alemão. O Código Alemão diz no artigo 93, partes essenciais de uma coisa, né? Partes de uma coisa que não podem ser separadas sem que uma ou outra sejam destruídas ou submetidas à alteração de natureza, partes integrantes essenciais, não podem ser objeto de direitos separados. Caularens, ao abordar o conceito de partes integrantes essenciais ou não essenciais, explica que as primeiras, essenciais, ao contrário do que o senso comum poderia apontar, não são aquelas de especial relevância para a natureza da coisa, seja para sua identidade, qualidade ou utilidade, mas aquelas que podem ser destacadas da coisa, sem que tal fato acarrete uma separação antieconômica. Apreendendo de forma muito clara tais ensinamentos, o professor Leonardo Brandelli diz: partes integrantes essenciais são aquelas que não podem ser separadas
entre si, sem que alguma resulte destruída ou essencialmente modificada. Partes integrantes não essenciais são as que podem ser separadas da coisa sem que isso signifique um prejuízo à sua existência. Mas vejam só, então, o pneu do carro, ele pode ser separado do carro sem que isso destrua o carro ou o pneu? Sim, mas eu não consigo imaginar um carro sem pneus. Então o pneu ele integra a estrutura do carro, ele é uma parte integrante, tá? Mas ele pode ser separado, mas só que aí o carro sem pneu ele já não serve mais como carro, tá certo? Pneu sem carro ele pode até depois servir para outra coisa, aí eu já não estou mais falando do pneu como uma peça do carro, mas por exemplo como balanço, né, num parquinho de diversões. Tem parquinho de diversões que eles são feitos com pneus reciclados, né? Ok, aí é o pneu, ele passa a ser uma parte integrante de um balanço, né? Mas enfim, mas pneu é parte integrante do carro, mas é uma parte integrante essencial ou não essencial? Bom, gente, se eu separo o pneu do carro, eu não destruo nem o pneu, nem o carro. Então, é uma parte integrante não essencial. Agora, o chassi do carro, que está lá gravado, né, no carro, se ele for adulterado, isso meio que inviabiliza o carro, né? Porque depois você não consegue mais, você vai ter sérias dificuldades junto ao Detran, nas vistorias para passar o carro à frente, em blitz, coisas do tipo, né? Então o chassi, ele me parece ser uma parte integrante essencial. Tá? Bom, mas o professor Leonardo Brandelli continua. Note-se que para auferir se há ou não possibilidade de separação da coisa sem que haja sem que seja substancialmente modificada, tomar-se-á em conta um critério econômico-social e não naturalístico. Isto é, ver-se-á se a separação seria antieconômica e não se há relevância para a natureza da coisa. Assim, restará modificada na sua essência a parte integrante, quando sua utilidade e o seu valor ficarem reduzidos substancialmente. Então, você pode até... o que ele está falando está certo, gente. Você pode até destacar o chassi do carro. Depois tentar substituir por outra peça análoga. Mas aí já não adianta mais. Aí o carro perdeu substancialmente seu valor. Ainda que você tente substituir, né? Por outra lataria, por outra coisa, né? Então, o critério não é só naturalístico, o critério é mais econômico do que propriamente naturalístico, né? Então vamos. Parte quando sua utilidade ou seu valor ficarem reduzidos substancialmente por consequência da separação. Isso não ocorre, todavia, com as partes facilmente movíveis e que são tratadas no tráfego. Aqui seria no tráfego. No tráfego como coisas independentes e assim facilmente substituíveis e novamente utilizáveis. Com efeito, coisas que à primeira vista podem parecer partes integrantes essenciais, após uma melhor análise, vão ser não essenciais, usando-se o critério econômico. É o caso, por exemplo, dos pneus de um automóvel, que para efeitos legais são a parte integrante não essencial, mesmo tendo-se em mente que o automóvel não pode circular sem pneus. Isso porque o pneu poderia ser facilmente substituído, além de ser uma coisa que mesmo após sua separação continuaria tendo valor econômico, né? Então, a separação por si não acarreta uma desvalorização dos pneus. As pertenças, da mesma forma que as partes integrantes não essenciais, podem ser objetos de direitos separados. E por isso nem sempre é fácil distingui-las na prática. Agora vem. Então veja, o pneu ele é uma parte integrante, ele não é uma pertença. Mas por ser uma parte integrante não essencial, ele pode ser separado da coisa sem que isso acarrete uma imensa desvalorização para o carro nem para o pneu. E eles podem ser objeto ainda de relações econômicas distintas. Eu posso substituí-los, eu posso tanto pegar esse pneu e colocar em outro carro, quanto posso pegar um outro pneu e colocar no carro original. Beleza, beleza. Mas não existe carro sem pneu. Portanto, o pneu é uma parte integrante do carro. Beleza? Agora, a pertença, o som. O som também pode ser destacado do carro e vendido separado? Pode. E é isso que o professor Brandelli fala. Ele fala que tanto a parte integrante não essencial quanto a pertença, elas podem ser objetos de direitos distintos, né? Então, qual seria o critério para separá-las, para distingui-las?
Bom, nem sempre é fácil distingui-las na prática. Para tal fim, deve-se adotar o critério da não fundamentalidade para a utilização da coisa principal e o da conservação da individualidade sempre presente nas pertenças. Então, não fundamentalidade. O que é isso? Perdi essa caneta. Vai até secar um pouco mais rápida a caneta. Mais rápido a caneta. Mas ela continua sendo uma caneta. E ela continua podendo ser utilizada como se fosse uma caneta. Vamos supor que eu esteja numa gincana para ver quem escreve mais palavras com essa caneta. Perdi a tampa. Né? Ela vai continuar sendo uma caneta? Né? Vai. Mesmo com a tampa perdida? Vai. Agora, perdi os pneus do carro. Ele roda sem pneu? Não. Então, o objeto ele pode até funcionar sem a pertença, mas ele não consegue funcionar sem uma parte integrante. Entende? Normalmente não. Não da forma como ele foi pensado para funcionar. Né? Ok, gente? Tranquilo? Quer dizer, você pode até falar, professor, mas determinadas peças do motor, se eu tirar, de repente ele consegue funcionar. Tá, bem. Né? Mas, como regra geral da fundamentalidade, eu não consigo pensar numa casa sem paredes. Né? Eu não consigo, sem paredes e sem teto, a música lá, né? Era uma casa muito engraçada. Né? Mas eu não consigo pensar em carro sem pneus, em carro sem motor, né? Mas eu consigo pensar em carro sem o som. Eu consigo pensar numa casa sem ar-condicionado. Né? Então, o critério das pertenças é o critério da não fundamentalidade. Mas aliado a este critério da não fundamentalidade, eu tenho ainda o critério da manutenção da sua individualidade sempre. Porque, gente, eu vou olhar para uma tampa e vou sempre dizer que aquilo é uma tampa de caneta. Tá? Ela vai manter a sua individualidade, tá certo? Eu consigo destacá-la e colocá-la, e ao destacar e colocar, eu estou sempre destacando e colocando a tampa da caneta, tá bom? Bom, então acho que sobre pertenças nós poderíamos dizer: as pertenças são de fato bens acessórios? Gente, a discussão ela é justificável porque muitas pessoas indicam que pertenças elas seriam uma espécie sui generis, né? Pertenças seriam pertenças, né? Elas não seriam nem principais nem acessórios, elas seriam pertenças para alguns, né? Então Ferrara nessa esteira deixa claro não considerá-las como bens acessórios. É fato que as pertenças não seguem em regra a sorte do principal. Acontece, repita-se, que seguir a sorte do principal não é pressuposto para ser acessório, mas sua mera consequência, e não necessariamente será aplicada a todos os bens acessórios, como discutido alhures. Então, o fato dela não seguir a sorte do principal não a descaracteriza como um bem acessório. Por quê, Rogério? Porque as pertenças, porque o conceito de principal e acessório o acessório, ao ser comparado com o principal, ele supõe a existência do principal. E eu volto para vocês, a tampa da caneta, pertença, e a caneta. Né? Comparando um ao outro. Não é certo dizer que a tampa da caneta supõe a existência da caneta? Sim. Então, ela se enquadra no conceito teórico de acessório. Mas nem sempre a pertença segue a sorte principal. Professor, não estou entendendo. Explique isso melhor para mim. Vamos aqui para o nosso Código Civil. O nosso Código Civil, ele diz no artigo 92 o quê? São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro... desculpa, 92 não, 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento do outro. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Tá. 95.
Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos, produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Não. Vamos até o 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Então, aqui está dito que as pertenças não necessariamente seguirão a sorte do principal. A regra da gravitação jurídica não necessariamente incide sobre as pertenças. Tá? Professor, me explica isso que eu ainda não consegui entender. Gente, quando eu vendo uma fazenda, ela está cheia de pertença lá dentro. Trator, caminhão, animal, bocado de pertença. Quando eu vendo a fazenda no silêncio, esses bens vão junto? É aquela famosa venda de porteira aberta ou porteira fechada, né? Quando eu vendo, se eu simplesmente fiz a escritura dizendo venda fazenda número tal, matrícula número tal, se só está isso na escritura, eu estou vendendo a fazenda com tudo dentro? Não. Por quê? Porque tudo que está lá dentro, tirando as construções, que são as seções, tudo que está lá dentro e que não é uma parte integrante da fazenda, ou não é um bem imóvel por acessão, ele será uma pertença, certo? E estas pertenças, elas não seguem a sorte do principal, não necessariamente. De onde você tira isso, Rogério? 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal, a fazenda, não abrangem as pertenças, trator, animais, etc. Salvo se o contrário resultar da lei. Não é o caso, a lei aí ela não fala sobre a obrigação de, ao vender uma fazenda, vender com os animais dentro. Ou se o contrário resultar da manifestação de vontade, aí sim, muitas vezes o contrato fala, será uma venda de porteira fechada. Pronto, aí se for uma venda de porteira fechada, nós temos a questão o contrário resultou da vontade das partes. Então, o trator, os animais não iriam junto com a fazenda. Mas como eu disse na escritura que era de porteira fechada, a manifestação de vontade das partes fez com que as pertenças seguissem o principal. Ou as circunstâncias do caso. Muitas vezes as circunstâncias do caso indicam que a pertença seguirá ao principal, como por exemplo na compra de uma caneta. Né? Uma caneta, deixa eu até pegar aqui de novo a tampa que eu joguei lá longe, eu não quis dizer que não estava dando exemplos, peguei a tampa aqui de volta. Então, no caso da caneta, eu encontro ela na papelaria assim. Tá? Então, as circunstâncias do caso me fazem entender que nesta hipótese, esta pertença seguirá a sorte do principal. Ok? Mas nem sempre. Tá bom, gente? Beleza? Então, com isso, nós encerramos pertenças, vamos para o outro tipo de bens acessórios. A outra espécie de acessório, os frutos. A segunda modalidade de acessórios, segundo a nossa lei civil, são os frutos, assim tratados por nossa lei. Artigo 95. Agora sim, né? Eu estava muito avançadinho, já estava lendo 95 quando fui falar de pertença. Mas o 95 trata de frutos. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Gente, o fruto, ele é aquele bem que ao ser destacado do bem principal, ele não diminui a substância do bem, porque normalmente ele pode, teoricamente, ser regenerado. Né? Assim, podem vir outros frutos. E esses frutos, novamente, quando forem destacados, não diminuirão a substância do bem. O que é que eu estou tentando definir, mais ou menos, assim, procurando palavras na minha mente para trazer aqui um caso. Uma árvore, né? Uma goiabeira. Se eu pego a goiaba e extraio essa goiaba da árvore, ela continua sendo uma goiabeira e a substância dela não diminuiu. Percebem? Então, isso faz com que esta goiaba que eu retirei da goiabeira seja um fruto. Né? E o nome aí vem a calhar. É um fruto que juridicamente é considerado como fruto. Tá? Agora, se eu vou retirar lenha, o caule, né, a goiabeira já está produzindo pouco, não é uma árvore nativa, não é uma árvore protegida pelas normas ambientais,
eu decidi fazer diferente. Eu decidi derrubar aquela goiabeira, porque a produção dela já está com algumas pragas, já está com algumas coisas. Vou pegar a madeira dela, vou usar numa festa junina, vou fazer fogueiras na festa junina. E no local eu vou, pensando na questão ambiental, vou replantar aqui, mas não mais uma goiabeira, eu vou plantar uma planta nativa do cerrado, um piqui. Por exemplo, já tem uma muda grande, vou plantar um piqui lá. Ok? Bom, beleza, neste exemplo, ao derrubar e ao extrair a madeira da goiabeira, a madeira dela representa um produto dela. Por quê? Porque eu estou aqui diminuindo a substância dela. Ao tirar um pedaço do caule dela, eu estou diminuindo a substância dela. Ok, minha gente? Então isso é produto. A carne do animal é produto. O leite do animal é fruto. O bezerro do animal é fruto. Tá bom? Vamos lá. Frutos são bens que podem ser destacados do principal, sem que tal fato acarrete diminuição de sua substância. Justamente por esse fato, diferem dos produtos, cuja separação da coisa que lhe dá origem acarreta a diminuição do bem principal. Vejamos exemplo simplório da diferença. A extração de ovos da galinha seria a percepção de seus frutos, do ponto de vista biológico, enquanto seu abate, para que se consuma sua carne, seria voltado à obtenção de um produto seu. Igualmente, a colheita agrícola de determinada propriedade se enquadra como frutos, ao passo que a extração de areia do solo de produto. Seguindo tal lógica, os exemplos são inúmeros. Tá? Bom, reveste-se de importância a classificação dos frutos. Isso aí também é muito ping-pong, tá, gente? Então, quanto à origem, eles podem ser classificados em frutos naturais, industriais, civis. Bom, e qual o parâmetro para essa classificação? Frutos naturais são aqueles que surgem espontaneamente do bem principal, por sua própria força orgânica, como as crias dos animais, como os frutos de uma árvore, né? Ou na segunda hipótese, olha a segunda hipótese, os industriais, né? Eles são frutos de uma intervenção humana. Então, os brinquedos que saem naquela linha de montagem de uma grande indústria são frutos daquela indústria, tá? E decorrem da atuação humana. Quanto à terceira hipótese, os frutos civis são assim considerados os rendimentos obtidos pela utilização da coisa por terceiro, tipo aluguel, né? E juros. Quanto ao seu estado, então entenderam? Então nós temos frutos naturais, industriais e civis. Esses aqui, exemplo, aluguéis, juros. Industriais, os objetos que são produzidos na indústria. Naturais, aqueles que decorrem da força orgânica do bem, né? Mas essa não é a classificação. Quanto ao seu estado, eles podem ser pendentes, se ainda unidos ao bem principal. Quando destacados destes, podem ser percebidos, né? Casos civis ou industriais, e colhidos, casos naturais. Tá? Então, mas a gente fala mais bens, a gente acaba usando muito a palavra percebido como gênero também, tá, gente? Embora exista essa diferença mais técnica, né? Frutos percebidos e colhidos, né? Mas usar um pelo outro também não tem muito problema não, tá? Então, eles podem ser, então, frutos pendentes, quando ainda unidos à coisa, ou eles podem estar destacados, sendo chamados de percebidos, se forem civis ou industriais, e colhidos, se forem naturais. Estantes são aqueles que, mesmo após percebidos ou colhidos, são conservados em determinado local, ainda existindo. Consumidos, aqueles que, ao contrário dos últimos, após separados, já não mais existem. E percipiendos, aqueles que deveriam, mas não foram destacados da coisa principal. Ok, gente? Então, seguindo, a grande importância do estudo dos frutos e seu estado é sentida na análise dos efeitos da posse. Aí vocês vão ver lá que ela muda de acordo com boa-fé ou má-fé, lá no artigo 1214 e 1216, que dizem: o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos,
Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Devem também ser restituídos os frutos colhidos com antecipação. E o 215, os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos, logo que são separados. Os civis reputam-se percebidos dia por dia. E aí vai. Então são regras que vocês ainda vão estudar lá em Direito das Coisas, mas saibam que entenderam o que é um fruto, qual a sua diferença para produto e qual o seu estado, se ele já foi percebido, colhido, se não foi, se é percipiendo, se é estante, se é consumido. Isso tem a ver com a indenização que o possuidor ele vai ter que pagar, o possuidor antigo pagará ao novo possuidor em hipóteses de posse de boa-fé, de má-fé, que forem sucedidas. Tá? Bom, outra espécie de acessórios são as benfeitorias e as acessões. As últimas modalidades de acessórios são as benfeitorias e as acessões. Gente, as benfeitorias, elas são tratadas no Código Civil no artigo 96, que diz o quê? As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou seja de elevado valor. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor, que é o caso de um melhoramento decorrente da própria natureza. Tá? Agora vamos lá. Então o que são benfeitorias? Gente, benfeitorias são obras ou despesas realizadas na coisa para evitar a sua ruína, benfeitoria necessária, para aumentar o seu proveito econômico, benfeitoria útil, para embelezá-la ou torná-la mais agradável, benfeitoria voluptuária. Mas são obras ou despesas incorporadas à coisa, a uma coisa já existente. Isso é uma benfeitoria. Ah, professor, eu tenho um terreno, alguém ergue uma casa nesse terreno. Isto é uma benfeitoria? Não, isso não é uma benfeitoria. Isto é uma acessão. Agora, eu tenho uma casa num terreno. Aí esta casa foi invadida. Professor, foi invadida isso. Foi invadida e como ela estava para cair, o invasor, ele chegou e fez uma obra lá, um reforço estrutural e a casa não caiu. Pô, mas é um invasor. Ele fez o que na minha casa? Ele fez uma benfeitoria necessária. Tá certo, gente? Então, a benfeitoria é uma obra ou despesa feita em coisa já existente. Tá? Já a cessão é uma coisa nova que eu faço aderir ao solo. Então, construir uma casa, né, isto é uma acessão. Reformar uma casa é uma benfeitoria. Eu falo isso porque muita gente... Tá? Bom, minha gente, vamos aqui seguindo, ainda falando sobre as benfeitorias, etc. Eu já disse para vocês que eu não considero benfeitoria melhoramentos que decorrem da própria natureza. Mas eu preciso que o proprietário, um possuidor, ou um detentor, ou alguém faça essa obra ou despesa importante para evitar a ruína, aumentar o proveito econômico ou tornar a coisa mais bonita, mais agradável. Ah, um detalhe. Olha que legal. Gente, tem gente que diz que a piscina é uma benfeitoria voluptuária. Tá? Mas eu me enquadro na doutrina minoritária e eu não acho sequer que a piscina seja uma benfeitoria. Aí você vai me falar, por que, Rogério? Porque eu acho que a piscina é uma construção nova que eu faço aderir ao solo. Ainda que seja cavando, mas é uma construção, certo? E portanto ela seria uma acessão. Tá? E a acessão eu não classifico como necessária, útil ou voluptuária. A acessão é a acessão. Tá? Bom, agora olha que interessante. E se eu falo em uma garagem, professor? Depende. Se eu pego fora da minha casa e construo uma garagem à parte, isto é uma acessão. Agora, se eu reformo um dos meus cômodos que estava vazio,
aumento a porta para que possa passar um carro e transformo aquilo numa garagem, isso é uma benfeitoria. Tá certo, gente? Então fiquem atentos que esses conceitos são muito dinâmicos. E são muito interessantes porque eu peguei um caso uma vez pelo Distrito Federal que o sujeito ele chegou e falou assim, ele invadiu uma área pública. Né? E aí a benfeitoria tem um negócio interessante também porque na posse eu chego e digo o seguinte, o possuidor, olha isso, acho que isso está até transcrito aqui. Aqui tem a questão da... Não, deixa eu ver. Está transcrito. Tá. Ao possuidor de má fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Tá? Já o possuidor de boa fé, ele pode ter ele vai ter ressarcidas as benfeitorias necessárias e úteis que ele executou, e ele ainda poderá exercer direito de retenção sobre o imóvel, ou seja, ficar com o bem, até ser ressarcido por essas benfeitorias. Beleza. Então, nós temos consequências muito pesadas para essa história da benfeitoria. E aí um sujeito invadiu uma área do Distrito Federal, e ele chegou e uma grande discussão sobre a possibilidade ou não de ter posse sobre bens públicos. Eu vou passar ao largo dessa discussão, mas teve um ponto muito interessante. Ele falou assim, ainda que me considerem possuidor de má fé, eu tinha essa área para criar gado. E aí eu plantei capim, tá certo? E este capim, então, ele é uma benfeitoria necessária para que eu possa cuidar do gado. Tá? E aí, o artigo 1220 diz que o possuidor de má fé ele será indenizado pelas benfeitorias necessárias, ainda que ele não tenha direito de retenção. O que é isso? Direito de retenção é permanecer com o bem até que você seja indenizado. Eu não tenho, dizia ele, eu não tenho direito de retenção. Reconheço que não tenho direito de retenção, mas eu preciso ser indenizado pelo capim que eu plantei. Aí, 20 mil metros de área. Ele disse que esse capim custava 2 milhões de reais. Beleza. Fez uma perícia, eu achei a perícia muito mal feita, mas o perito concordou com ele. Perdemos a ação? Não ganhamos. Por quê? Porque eu aleguei o seguinte, toda a discussão deste senhor está calcada no fato dele ter realizado uma suposta benfeitoria necessária. Só que benfeitoria necessária é uma obra ou despesa que eu faço em coisa já existente. Uma plantação ou uma construção feita pelo homem não é uma benfeitoria. Eu não posso dizer que o capim seja uma benfeitoria necessária, útil ou voluptuária, por uma questão muito simples, porque ela não é benfeitoria. Por isso que eu não consigo classificar. O capim, ele é uma acessão. Mas eu vou falar assim, poxa, Rogério, isso tem uma diferença? Tem. Era aqui onde eu estava mostrando para vocês. O artigo 1325, ele diz que dá-se a acessão quando, com a coisa que é propriedade de alguém, se une ou incorpora, esse aqui é o artigo 1325 do Código Português. Dá-se a acessão quando com a coisa que é propriedade de alguém se une ou incorpora outra coisa que lhe não pertencia. Em realidade, um acréscimo de coisa a outra, né, cujos requisitos eles são justamente esses da existência prévia de um bem e da união, da adesão de outro bem a este. Né? Então, o solo, eu agrego ao solo uma construção, uma plantação. Tá? Então, era aquilo que eu falei para vocês. Se eu fizer uma obra ou despesa em coisa já existente, é benfeitoria. Se eu construo ou planto uma coisa nova, acessão. Aí você vai falar, professor, mas me explica melhor isso. De novo, vamos lá. O Código Civil determina. Qual a importância dessa diferença? Artigo 1220. Ao possuidor de má fé, serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá indenização. Aí ele fala se a construção for muito mais valiosa, etc.
Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Neste caso lá da invasão da área pública, né? O sujeito falou, eu plantei capim para criar gado, logo eu tenho que ser indenizado por 2 milhões de reais. Eu disse negativo. Isso não é uma benfeitoria, muito menos necessária. Isto é uma acessão, porque é uma coisa nova que você fez aderir ao solo. E a regra que disciplina a indenização da acessão é diferente da regra que disciplina a indenização da benfeitoria. Como vocês viram, no artigo 1220, ele diz que a benfeitoria feita em estado de má-fé, ela será indenizável se ela for necessária. A benfeitoria feita em estado de má-fé será indenizável se ela for necessária. A acessão feita em estado de má-fé não será indenizável. Aí você me fala assim, professor, mas por que a lei estabeleceu essa diferença? Uma benfeitoria feita por má-fé é indenizável, uma acessão não? Vamos lá. Não é qualquer benfeitoria que é indenizável em estado de má-fé. É apenas a benfeitoria necessária. O que é a benfeitoria necessária, Rogério? É aquela que evita a ruína do bem. Então, um cara invade meu terreno. Eu tenho uma casa velha que está quase desmoronando. Esse cara ele invade e fala assim, opa, a casa é até boa, está meio fraca, está desmoronando, vou chamar um engenheiro, vou fazer um reforço estrutural e ela vai sobreviver. E ele fez isso. Chamou um engenheiro, o invasor, chamou um engenheiro, fez um reforço estrutural, a casa ficou lá firme e forte. Gente, olha que interessante esta hipótese. Ele é um invasor, eu vou entrar com ação possessória e vou expulsá-lo. Expulsei. Só que ele falou assim, epa, eu fiz uma obra ou despesa em coisa já existente, que é esta casa. Quero ser indenizado porque ela evitou a ruína da casa. O juiz vai me condenar a indenizar? Vai. Por quê? Porque ele fez a obra para evitar a ruína de uma coisa já existente. Uma coisa que foi deixada pelo proprietário lá. Então, evitar a ruína da coisa, presumivelmente, atende ao interesse do proprietário. Por isso, a lei impõe a indenização por benfeitorias necessárias, feitas em bens alheios. Mas, vamos supor que ao invés de fazer isso, ele invadiu o meu terreno, ele deixou essa casa para lá e falou assim, essa casa não tem salvação não, eu vou construir uma casa nova do meu jeito ali. Foi e construiu a casa nova. Eu tenho que indenizar? Não. Por quê? Porque, gente, uma coisa é você conservar algo que já existia lá no presumível interesse do proprietário. Benfeitoria necessária. A outra coisa é você erguer um bem novo, um objeto novo naquele solo, que sequer eu sei se atenderia ao interesse do proprietário. Ele construiu uma casa lá, detonou meu plano. Meu plano era que aquilo lá servisse para fazer uma piscina. Eu não quero aquela casa. Entende isso? Então isso não é uma benfeitoria, isto é uma acessão. E a acessão, ela é indenizável? Artigo 1255, ele diz que a acessão feita por uma pessoa de má fé não é indenizável. Se o invasor sabia ser invasor e ainda assim falou, vou construir uma casa, essa casa foi erguida de má fé e, portanto, ele deverá pagar, ele não deverá receber pela casa. E se bobear, eu faria até o pedido para que ele fosse compelido a pagar a demolição da casa e a restituição da área ao estado originário dela. Tá? Para não me dar trabalho de ter que derrubar depois. Tá? Bom, entenderam isso, gente? Então, com isso nós encerramos a análise do que é benfeitoria e do que é acessão. Na próxima aula, a gente segue. Deixa eu só juntar aqui, ver se nós... O próximo tema será bem público, bem privado e depois bem de família. Tá? Mas a gente encerra o conteúdo programático do semestre na próxima aula. Grande abraço.